Porque a ansiedade pode trazer vários prejuízos para a vida das pessoas, transtornos para a saúde mental e física. O Brasil é o país com maior incidência de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E aí surgem várias dúvidas a respeito. E para esclarecer e desmistificar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o psiquiatra Dr. Vinícius Brum-Prá. Dr. Vinícius, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui para participar desse quadro tão importante do Santa Catarina do Norte. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, Rogério. Bom dia. Dr. Vinícius, é o seguinte, olha, são dúvidas, mas na verdade são afirmações de algumas pessoas a respeito da ansiedade. E a primeira, a gente vai colocar aqui no telão, ansiedade não é doença. Na verdade, a ansiedade, ela é sim uma doença quando ela passa a ser excessiva, quando ela passa a tomar conta de quase todas as esferas da vida da pessoa. Se sentir ansioso eventualmente com algum compromisso, com alguma responsabilidade maior, isso é da vida, é natural. O problema é quando a gente passa a se sentir preocupado a maior parte do tempo e com coisas que muitas vezes não exigem que a gente dedique tanta preocupação para elas. Tá certo. A próxima questão é a seguinte, o estresse causa ansiedade. Sim, é muito comum a associação entre um estilo de vida muito estressante, com muita preocupação, com muita demanda, com o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade, mas não necessariamente. A gente sabe que um pouco de estresse é necessário para que a gente consiga fazer o nosso trabalho bem feito. Se a gente não tivesse nenhuma preocupação, nenhum estresse, talvez a gente não conquistasse trabalho, bons relacionamentos, cuidado com a família, cuidado com a saúde. Então, o estresse ele é necessário, mas quando excessivo, ele pode sim levar ao adoecimento. Agora, essa aqui é uma outra muito comum entre as pessoas, a ansiedade aumenta a fome. Na verdade, é algo muito individual. Tem pessoas que, quando estão ansiosas, acabam comendo compulsivamente, né? Mas isso não necessariamente tem a ver com ansiedade. Existem quadros específicos de comer compulsivo, de pessoas que têm um transtorno alimentar relacionado a comer compulsivamente. Muitas vezes se associa com ansiedade, mas não necessariamente. Muitas vezes tem pessoas que, quando ficam ansiosas, perdem o apetite e acabam não comendo, fica com aquela bola no estômago e não come. Então, é uma reação muito individual. Individual. Agora, essa aqui também é muito comum as pessoas terem dúvida, né? Não pensar na ansiedade faz com que ela suma? Na verdade, existem estratégias específicas de tratamento que desenvolvem a capacidade da pessoa se distrair da fonte de ansiedade, do pensamento gerador de ansiedade e não se afetar tanto. Mas, muitas vezes, só o pensamento positivo, só tentar pensar em não se preocupar, não é suficiente. Então, é importante conversar com um especialista da área de saúde mental para poder identificar que tipo de tratamento é mais adequado. Se tratamentos que envolvem o desenvolvimento dessas habilidades de pensamento ou o uso de alguma medicação. Olha, para você que está chegando agora aqui com Santa Catarina no ar, a gente está com o quadro Mitos e Verdades, recebendo aqui o Dr. Vinícius Prá, que é psiquiatra, falando sobre a questão da ansiedade. Conhece alguém ansioso? Olha só, Dr. Vinícius, o transtorno passa sozinho com o tempo. Essa é uma verdade parcial. Na verdade, alguns casos de ansiedade, eles evoluem favoravelmente ao longo de 6 meses, 1 ano e podem ter melhora espontânea. Mas, para a maioria dos casos, é necessário tratamento específico e esse tratamento fica mais evidente quando a pessoa está tendo muito prejuízo, está tendo muita dificuldade de tocar a vida dela. Então, esperar que a doença possa melhorar em 1 ano acaba sendo muito demorado. Então, muitas vezes é preciso fazer o tratamento antes. Tá certo. Mais uma, então, para a gente poder mostrar aqui para quem está acompanhando a gente. A ansiedade tem causas genéticas. Existe sim uma associação familiar de pessoas ansiosas que têm um familiar de primeiro grau ansioso, que tem um risco aumentado, até 40% maior, de vir a ter um transtorno de ansiedade também ao longo da vida. Mas não necessariamente, não quer dizer porque eu tenha, meus filhos vão ter, ou porque a minha mãe teve, eu também vou ter. Existe uma associação, mas não é uma doença hereditária, que sempre é passada para os filhos, né? Agora, essa aqui é uma questão até da construção dela, né? A preocupação demais com o futuro pode causar ansiedade, ou é vice-versa? Exatamente, é o ovo ou a galinha, né? Essa é uma situação em que, na verdade, a pessoa que tem ansiedade se preocupa excessivamente com o futuro, né? Mas preocupar-se excessivamente com o futuro pode ser uma manifestação de um transtorno de ansiedade. Então, é uma relação complexa em que ambos fatores, a ansiedade e a preocupação com o futuro, interagem. Olha só. Doutor Vinícius, cuidar da respiração ajuda nas crises de ansiedade? Na verdade, a atividade física é um grande exemplo de tratamento para ansiedade, especialmente para casos leves, porque a gente começa a ter um controle melhor da nossa respiração. Existem também estratégias específicas de tratamento que envolvem um treinamento para controlar melhor a respiração quando a gente tem uma crise de ansiedade e conseguir que essa crise não evolua para uma crise de pânico. Mas isso exige estratégias específicas de tratamento. Então, a respiração, sim, pode ajudar no controle da ansiedade. Que bacana. Então, é bom procurar sempre um profissional para tentar ajudar nesse Exatamente. quesito, né?
A insônia pode estar relacionada com a ansiedade? Sim, efetivamente, pessoas que são muito ansiosas, especialmente na hora de dormir, vem aquelas preocupações, vem as contas para pagar, vem o que tem que fazer no dia seguinte, o trânsito que vai ter que pegar, como que vai deixar o filho na escola, como que vai resolver o problema do trabalho, e não dorme, né? Então, algo também que é muito importante pensando em insônia, para quem é ansioso, é desconectar um pouco antes de dormir, não ir para a cama querendo ler notícia, querendo ficar mexendo no celular, querendo se informar muito, é uma hora para baixar um pouco a nossa preocupação, porque senão realmente a insônia pode acabar se manifestando. Agora, que legal essa aqui, ó. Animais domésticos ajudam pessoas ansiosas. De novo, a gente cai naquilo que a gente falou antes, é algo muito individual. Tem pessoas que, por ter um animal, podem acabar se preocupando muito mais, porque daí tem que levar a fazer xixi, tem que levar no veterinário, tem que ter alimentação. Então, pode ajudar no sentido de ser uma companhia, de ter uma companhia em casa que está sempre pronta para oferecer carinho, para oferecer aquela tranquilidade, mas pode acabar, um tiro que pode sair pela culatra, no sentido de acabar gerando mais preocupação pelo cuidado que qualquer bichinho exige. Quer dizer, tem que saber se gosta mesmo de um animal, né? Exatamente. Está disposto realmente a atender as necessidades dele também. Né? Até porque é uma responsabilidade muito grande cuidar de um animal, então não é uma solução tão fácil assim. Tá certo. Agora, ó, olha só, drogas e bebidas amenizam as crises de ansiedade. Na verdade, essa é uma questão um tanto polêmica. Por quê? Existe a impressão em pessoas que usam substâncias como álcool, maconha, cigarro, de que ao usar alivia a ansiedade, mas isso é um mito. Na verdade, essa sensação temporária que qualquer droga de abuso provoca, ela é temporária, ela é momentânea, mas a médio e longo prazo ela acaba incorrendo até em uma piora do transtorno de ansiedade, então não é remédio. Drogas de abuso não são remédio para ansiedade, por mais que para algumas pessoas pareça que quando usa a substância fica um pouco mais tranquila. Isso é um mito. Por isso precisa procurar um profissional. Exatamente, para identificar o tratamento mais adequado. Agora, para pessoas que gostam de animais, essa é a última para a gente hoje, animais também sofrem com ansiedade. Os animais eles operam muito na base de instintos, né? O animal, todo mundo já viu um gato assustado, por exemplo, ele fica com o corpo todo tenso e arrepia os pelos. Isso é algo que os seres humanos também fazem, é uma reação biológica que todos os seres vivos têm de reação a uma ameaça. Mas a sensação subjetiva que nós humanos temos de se preocupar com o futuro, de saber o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos comer de noite, que compromisso que a gente vai atender primeiro, isso os animais a gente não tem como saber se eles têm, porque eles não se comunicam, né? Mas naturalmente os animais respondem a ameaças e têm medo, né? Tá certo. Olha, quero agradecer aqui muito a presença do Dr. Vinícius Prá, psiquiatra, que esclareceu muitas dúvidas, eu tenho certeza, das pessoas que acompanham Santa Catarina no ar. E agradecer mais uma vez, desejando uma ótima quarta-feira e falar de uma campanha que vai acontecer agora no mês que vem. É importante, se eu só dar uma pincelada a respeito desse assunto, que é de fundamental importância. Exatamente, muito obrigado. Agora, em setembro, a gente começa a campanha do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. O suicídio está relacionado 90%, 95% das vezes a uma doença mental. Então, durante o mês de setembro, a gente procura, nós da Associação Catarinense de Psiquiatria, divulgar informações sobre estratégias de prevenção ao suicídio. E agora, no dia 1º de setembro, no domingo, no sábado, no dia 1º de setembro, entre as 15 e as 18 horas, a gente vai estar reunido lá no Parque de Coqueiros para conversar sobre isso.